Em uma parte isolada e cercada de uma fazenda em Wyoming, um grupo de agentes armados da Fundação SCP se prepara para enfrentar um ataque. Um detector de movimento indicou que precisavam agir. Algo saiu da porta. Enquanto a equipe se prepara para atacar, um segura seu colar com a estrela de Davi e outro medita. Outro lê em voz alta sua Bíblia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é um passo necessário no processo. Todos os membros da Força Tarefa Móvel CHI-13 são profundamente religiosos, e eles precisam ser. O inimigo que enfrentam é verdadeiramente demoníaco. A porta da casa se abre, mas a equipe não entra. Além da porta, onde deveria haver uma sala de estar comum, não há nada além de escuridão. Uma escuridão mais profunda que a noite, mais negra que o próprio terror. Não é uma escuridão por falta de luz, mas algo sólido e tangível. De repente, uma sombra se move. Uma criatura humanoide, do mesmo preto profundo do vazio, avança rapidamente em direção aos agentes. Em seguida, aparece outra. Essas sombras vivas não têm traços faciais discerníveis, nada que indique raiva ou ódio pela presa, mas isso não significa que sejam inofensivas. Os agentes apontam suas armas para as criaturas, disparando balas de prata especialmente feitas contra elas. Algumas caem, se dissolvendo em um pó com um cheiro de enxofre ao fazê-lo. Mas elas são extremamente rápidas. Uma delas salta sobre um membro da equipe e, antes que ele consiga atirar, crava a mão em seu peito. O homem grita, mas não há sangue. Mesmo com a armadura tática, a criatura consegue fazer o braço atravessar o corpo dele, como um fantasma atravessa uma parede. Ao puxar o braço de volta, ela segura o coração do homem na mão. Não fica nenhuma marca. Os outros membros da equipe atiram na criatura, mas ela recua de volta para a escuridão. Quando a figura some, a porta se fecha com força, e a Força-Tarefa Móvel faz um relatório do incidente e recolhe os pedaços. Eles sabem que é questão de tempo até serem chamados novamente. Estou falando com você que assiste a este vídeo. Pela minha tecnologia de vigilância anômala, vejo que assiste aos meus vídeos, mas não está inscrito. Recomendo que você corrija isso imediatamente, ou talvez nunca tenha o tipo de conhecimento que poderia salvá-lo de uma anomalia mortal, como a SCP-1983. A Fundação foi alertada sobre a presença da SCP-1893 por uma série de casos de pessoas desaparecidas e mutilações de gado na região. Rumores diziam que uma casa de fazenda foi palco de ritual satânico e que forças demoníacas explicavam os estranhos acontecimentos. O foco da anomalia é a porta da frente e a sala de estar logo atrás dela. A porta dos fundos não é afetada, mas tentar entrar na sala de estar não dará certo. Pesquisadores tentaram entrar na sala pelas portas, janelas e até cortando buracos na própria parede. Mas ao atravessar, eles se encontram inexplicavelmente em um cômodo diferente e aleatório da casa. Aparentemente, a única maneira de acessar a anomalia é pela porta da frente, mas, como você provavelmente já percebeu, essa porta também não leva à sala de estar. Em vez disso, ela leva para outro lugar. Quando a força-tarefa foi enviada àquela casa de fazenda pela primeira vez, não retornou. A porta se abriu, e assim que a equipe entrou, ela se fechou. Outra equipe foi enviada depois, mas também não voltou. Isso foi antes de descobrirem que só uma bala de prata disparada durante uma oração podia matar aquelas coisas. Na segunda vez, a porta também não fechou sozinha. Só quando o agente Morris entrou pela porta ele mesmo. Ele nunca mais foi visto. A fazenda foi isolada e deram à população local a versão oficial de que o terreno agora era uma fábrica química. Como pode ver, conter essa anomalia não foi fácil. A principal prioridade da Fundação nesse momento era descobrir exatamente para onde essa porta levava e o que exatamente essas criaturas sombrias estavam fazendo com os corações que coletavam. Só ao compreender totalmente essa entidade, poderíamos acabar com seus ataques. Porém, as leituras externas apenas indicavam uma anomalia, sem detalhes específicos. O vazio na casa da fazenda era tão escuro que não dava para ver nada além da porta. Obtivemos informações mais detalhadas sobre o interior da anomalia por meio do relato de um agente da MTF-CHI-13, cujo corpo foi encontrado na casa. Depois explico como o corpo dele foi recuperado. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve,
me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam o meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. O que segue é um resumo do documento 198.315. O documento fornece um resumo de todas as informações conhecidas sobre o SCP-1983, embora em um tom frenético e cheio de palavrões, escrito pelo agente Barclay, presumivelmente minutos antes de sua morte. Ele passa rapidamente pela história da casa, pelas propriedades da porta e pelo método de eliminar as entidades que saem da porta. Em seguida, começa a entrar em detalhes que a Fundação não conhecia anteriormente. Barclay descreve a si mesmo como alguém que já foi um homem que acreditava em Deus, mas que essa fé foi abalada pelo que ele viu. Após entrarem na anomalia, a equipe de Barclay é atacada por mais figuras sombrias. Um deles mata o agente O'Brien e arranca seu coração, mas Barclay percebe que as criaturas enfraquecem na escuridão. Para ele, isso faz sentido. As sombras ficam mais definidas com luz ao redor e menos sólidas sem contraste com o ambiente. Barclay e seus homens tentam a porta, mas ela não se abre mais para a sala da frente da casa. Em vez disso, ela se abre para uma paisagem estranha e distorcida. O agente Jones tenta escapar mesmo assim, mas quanto mais ele se afasta da casa, mais ele começa a derreter, tornando-se sem forma, assim como os seres das sombras dentro da casa. Os agentes restantes começam a explorar a casa. Outros 3 agentes têm os corações arrancados pelos agentes das sombras ao se aproximarem da luz. Barclay e os outros permanecem nas sombras depois disso. Mas mesmo com pouca luz, eles conseguem ter uma ideia de onde estão. Barclay descreve o lugar não apenas como a casa da fazenda, mas como uma combinação de uma dúzia de outros lugares. Partes de um apartamento, um shopping e até um colégio que parece estranhamente familiar. Barclay descreve esses lugares como se tivessem sido roubados e sugere que isso é algum tipo de ninho feito a partir de lugares onde a anomalia já se manifestou antes. A casa de fazenda parece ser só o mais recente desses eventos anômalos. O local também está cheio de manchas pretas feitas da mesma sombra que as criaturas. O agente Torres tenta tocar em uma, alguma força invisível o puxa para dentro e ele nunca mais sai. Navegar por esse espaço é um jogo arriscado de evitar tanto a luz quanto áreas de escuridão muito intensa. O agente Denning não consegue manter esse equilíbrio e, ao tentar evitar uma mancha preta, acaba entrando em um feixe de luz. Uma criatura das sombras salta sobre ele e arranca seu coração. Barclay e a equipe decidem seguir a criatura, já que uma das grandes perguntas que os trouxeram até ali é descobrir o que as criaturas das sombras fazem com os corações que coletam. Cuidadosamente e com grande dificuldade, a equipe segue a sombra até o centro do labirinto metafórico. O que eles encontram é algo que deveria ser impossível. Em uma sala iluminada por centenas de lâmpadas e velas roubadas, há uma pilha de corações. A criatura das sombras joga o coração de Denning sobre a pilha e, milagrosamente, ele volta a bater. Todos os corações na pilha ainda batem. De repente, ele se rasga ao meio e uma nova criatura das sombras sai de dentro.
É nesse momento que Barclay foge. Ele termina seu relatório dizendo que ainda tem algumas balas na arma e pede a quem encontrar seu corpo que faça o que puder para destruir o ninho. Isso nos leva a como recuperamos o corpo de Barclay e os da equipe dele. Em 23 de maio de 1989, o Classe D 14134 foi levado até a casa pela FTM Ki-13. Ele recebeu uma câmera de circuito fechado ligada a um monitor por um cabo de 25 metros. Sua missão? Documentar o máximo possível do que havia do outro lado e, se possível, voltar com vida. O Classe D atravessou a porta e a transmissão permaneceu no ar por pouco tempo. A imagem no monitor falhou e depois apagou. A equipe mal conseguiu checar a conexão antes que o cabo esticasse e arrebentasse. Ninguém sabia o que ocorria. A equipe aguardou horas, sem saber o que viria depois. De repente, algo aconteceu que ninguém poderia ter esperado. As leituras indicaram que a anomalia do outro lado da porta havia desaparecido. Além da porta, em vez de uma escuridão total, agora aparecia o restante da casa da fazenda. Os agentes conseguiram atravessar a porta e recuperar os restos ressecados das duas equipes de assalto anteriores. Todos ficaram sem palavras. O que pode ter ocorrido para neutralizar tão completamente uma anomalia? A resposta é que o Classe D que eles enviaram conseguiu fazer um sacrifício inacreditável, tornando-se um dos únicos 2 Classe D a receber a estrela da Fundação. D14134 nasceu com o nome de Jackson Parker no centro de Detroit, em 1934. Sua vida civil foi no mínimo difícil. Além das dificuldades de ser um homem negro no início do século XX, ele foi recrutado para a Guerra do Vietnã e sobreviveu a várias missões. Apesar de todas as dificuldades da vida, Parker se manteve firme, graças a uma fé inabalável em Deus. Ele cresceu na igreja e sua fé ainda lhe trazia forte orgulho e senso de comunidade. Apesar de algum apoio da comunidade religiosa, como muitos veteranos, ele teve dificuldades para se readaptar à vida em casa após a guerra. Em 1976, um ano após a retirada dos Estados Unidos da guerra, Parker teve um desentendimento com um policial em sua cidade natal que terminou em tragédia. Quando o policial foi sacar sua arma, os instintos de combate de Parker falaram mais alto e ele atirou no policial, matando-o. Embora ele tenha argumentado que foi legítima defesa, o juiz não viu dessa forma e ele recebeu uma pena de morte, com a execução marcada para 19 de maio de 1979. Pela sua história como soldado, Parker foi naturalmente escolhido como Classe D da Fundação. Especificamente, ele era a escolha perfeita para uma missão tripulada na anomalia, além da porta do SCP-1983. Não posso falar pelos pensamentos do Sr. Parker na época, mas é fácil imaginar que estar preso por uma corda com uma câmera amarrada antes de ser enviado pela porta lembrou-o de ser enviado além das linhas inimigas de helicóptero durante a guerra. É totalmente possível que suas experiências no Vietnã também o tenham preparado de forma única para o ambiente hostil do outro lado. Ele sabia sobreviver contra um inimigo que se misturava ao ambiente. Ele havia perdido camaradas demais para minas terrestres e armadilhas, de modo que sabia instintivamente que nunca deveria pisar em um pedaço de chão que parecesse suspeitamente diferente do restante ao redor. Presume-se que Parker achou o corpo do agente Barclay, leu o bilhete e pegou sua arma com as últimas balas. Agora ele tinha uma arma e o conhecimento para chegar ao centro da anomalia. Ele sabia, pela fala de Barclay, que se a pilha de corações não fosse destruída, a anomalia poderia surgir em qualquer lugar, colocando inúmeras vidas em risco. Ele viu o ninho e observou as criaturas das sombras, gerando mais criaturas a partir da pilha de corações pulsantes e se contorcendo. Ao contrário de Barclay, porém, a fé de Parker era inabalável. Ele sabia que tudo em sua vida, até mesmo seu encarceramento, havia o levado até esse momento. As criaturas das sombras avançaram, mas ele as derrotou facilmente. Todas viravam poeira de enxofre ao serem atingidas pelas balas de prata de Barclay. Com as criaturas eliminadas, a última coisa que ele precisava fazer era destruir o ninho. Ele descarregou o resto das balas na pilha de corações. O tempo todo, mantinha em sua mente a convicção de que iria matar aquela coisa e sair vivo da anomalia. E como sabemos, tudo dentro da SCP-1983 responde a crenças fortes. Acontece que isso não significa apenas crenças religiosas, embora elas certamente ajudem. Nesse caso, foi a crença de Parker em si mesmo que o salvou naquele dia. Ele se recusou a morrer aqui, após sobreviver a tantas dificuldades.
Portanto, foi inteiramente por causa da força e coragem de Jackson Parker que a anomalia desapareceu completamente e a casa da fazenda voltou ao normal. Agentes da fundação conseguiram abrir a porta e entrar na sala de estar. Os únicos indícios de que ali já foi mais que uma casa de fazenda comum eram os corpos ressecados dos antigos agentes da MTF CHI-13, como o agente Barclay. Contudo, o corpo de Jackson Parker não estava entre eles. Ele ainda é oficialmente considerado morto pela Fundação, que concedeu seu prêmio Estrela da Fundação póstumamente. Considerando que o relatório de Barclay sugere outras portas para prédios pelo mundo, é possível que Parker tenha passado por uma delas antes da anomalia colapsar totalmente. Seja qual for a verdade, saber o que ocorreu com ele não é prioridade para a Fundação. Se ele ainda estiver vivo, acredito que suas ações lhe renderam a recompensa de uma vida tranquila. Mesmo histórias sombrias podem ter final feliz. E se você discordar, eu simplesmente aconselharia você a, ter um pouco de compaixão. Você é fascinado por casos de anomalias assustadoras escondidas em prédios aparentemente normais? Então eu recomendo fortemente que você assista ao arquivo de vídeo sobre o Prédio Devorador de Pessoas, SCP-1051 Extraterrestre de Nevada, caso você queira continuar vivo por aí.